Boa tarde a todos e todas, né? Eu queria começar agradecendo, né, a equipe do SEIB, né, especialmente a Edna Rotter, a Regiane, a Carolina, a Ana, né? São pessoas que têm dado o maior suporte para a gente, inclusive para divulgar as nossas ações aqui do Pre-Award, né, do nosso núcleo de apoio ao pesquisador, que é onde eu atualmente faço parte, né? A minha história com a biblioteca já é bastante antiga. Comecei na revista Einstein, né? Eu fui tradutor da revista Einstein por mais de 15 anos, né? Na verdade, não mais de 15 anos, quase 15 anos, acho que 14 anos e 6 meses, né? E então, a partir dessa minha experiência aí com a revista Einstein, com o público aqui do hospital, em termos de escrita acadêmica, né? Eu me interessei e fui buscar aí conhecimento em relação à escrita acadêmica em inglês, né? Então, baseado em todo esse desafio, né, que eu percebi das pessoas, né? Então, eu fui fazer mestrado e doutorado. Estou fazendo doutorado atualmente na Universidade de São Paulo, né? ahm, Focado em escrita acadêmica, né? E especificamente em inglês. Bom, é, vou começar aqui, porque senão o tempo é curto e tem bastante coisa para falar. É, então, eu já me apresentei, né? Como eu já disse, então nós vamos falar um pouco hoje sobre abstract, né? Como é que a escrita desse conteúdo. Uma coisa que é super importante, né, não só na questão de escrita de abstracts, mas em escrita em geral, né, é que a gente tenha um tempo reservado aí do nosso dia ou da nossa semana para escrever, principalmente pessoas que estão envolvidas em atividades de escrita acadêmicas, né? Geralmente quem está fazendo alguma atividade acadêmica ou também profissional, né? Por que que é importante a gente ter, né, esse tempo, né, e reservar esse tempo, né? Por termos de ter esse controle, né, de conseguir gerir o seu tempo de uma forma mais eficaz, né? E a escrita, como qualquer outra atividade na vida, né? Ela precisa de um tempo, você precisa ter aí um momento no seu dia especial para isso. Tá? Isso é muito eficaz, né? E existem estudos que têm visto, né, a eficácia de você reservar um tempo. Então, é essencial. Eu trouxe aí nessa imagem, desse primeiro slide, né, é, desse livro, é um livro muito interessante que chama Making Time to Write, né, dessa Textbook and Academic Authors Association. Um, e ele tem várias dicas. E uma das dicas, né, que funciona para uma pessoa, né, é que ela tenta escrever pela manhã. E aí ela fez um schedule, né, um cronograma aí de coisas que ela faz durante o dia. E aí vocês veem que lá, primeira coisa do dia, acordar, etc., tomar banho, ler, tomar café, e ela tem 1h15 ali do dia dela que ela reserva para work on novel, né? Então, que é a parte da escrita, né? Então, a parte é, que ela reserva do dia dela para isso. Então, se você puder, né, e tiver aí envolvido, né, com atividades de escrita, com grandes projetos, principalmente, que é o mais importante, reserve um tempo do seu dia e tenha esse hábito de colocar como uma atividade importante do seu dia a dia, tá? Uma atividade que você vai precisar ter agendado. Uma coisa também importante é que se você tem que descobrir o momento que funciona melhor para você na sua rotina, né? Então, às vezes pode funcionar bem de manhã para algumas pessoas ou à tarde, depende, né? Então, só alguns motivos aqui, né, para a gente começar a falar por que que o abstract, né, tem aí sua muita importância, né?
O primeiro fato, né, é que é a questão do que os editores, né, geralmente, isso eu vou falar de abstracts para publicação científica especificamente. Então, os editores são pessoas muito ocupadas, né, e como todo mundo sabe, em geral, são pesquisadores ou professores que estão envolvidos com diversas atividades. E além dessas mil atividades que essas pessoas fazem, né, em geral, eles são editores, né? Editores-chefes e também pareceristas de revistas. Ah, e um abstract mal escrito, né? Ou um abstract com uma escrita descuidada, ele não vai, por si só, levar ao editor não a negar o seu artigo, né? Mas há uma grande chance de que ele fique inclinado a negar, né, o seu artigo, porque ele já teve aí uma primeira impressão muito negativa, né, do que você submeteu. Um outro ponto, né, da importância do abstract é a questão dos pareceristas, né? Um parecerista que recebe um abstract que foi escrito sem cuidado, sem revisão, de forma não planejada, né? Ele também, né? Ele vai fazer pouco esforço para arranjar um tempo para revisar aquele artigo, porque ele olhou o abstract e já falou, gente, eu não vou olhar esse artigo, porque se o abstract está assim, imagine o texto, né? Então, as pessoas perdem o interesse pelo seu texto se você não dá atenção para essa parte do texto. Ah, uma outra coisa, né, é, que pode acarretar aí, que é um problema muito grande, um abstract mal escrito, ou com uma escrita descuidada, como eu disse, ele também pode causar erros nas bases indexadoras, né? O pessoal da biblioteca sabe muito bem disso, né? E o que que isso leva, né? Não só problemas para que o seu texto apareça nessas bases, né? Então, se você não tem um abstract bem escrito, é possível que o texto não apareça quanto você gostaria, né? Para os resultados, quando se fazem as buscas bibliográficas. Então, isso leva também a um baixo nível de citação, tá? Então, você não vai receber tantas citações quanto você deveria ou gostaria, né? Ah, um outro ponto, né, é que geralmente as pessoas não vão querer ler, né, o seu artigo, então você perde a oportunidade aí também como autor de ser reconhecido e também de ter o paper, como eu disse mais uma vez, citado, né, ah, pelas pessoas. Tá? E também o outro ponto de que as bases, né, eu já comentei sobre isso, elas não vão aparecer como você gostaria. Tá? Então, isso é só para exemplificar algumas coisas que essa autora colocou nesse estudo de 2017. eh, Na verdade, foi um artigo de opinião, que podem, né, levar essa a grandes problemas se você não escrever seu abstract de uma forma mais cuidadosa. Agora só uma questão, alguns pontos de história, né? Então, também o abstract que a gente conhece hoje, né? O resumo, né? Como a gente fala em português, ele começou a ser formatado na década, não faz muito tempo, né? Na medicina, especificamente, o que a gente conhece hoje, ele começou a ser usado e a ser formatado lá por 1960, né? Então faz ah, um tempinho, mas nem tanto, né? Ah, o que que é comum, né, nos abstracts, né? Geralmente eles têm restrição quanto ao número de palavras, né? Para teses, um pouco razoavelmente você tem um número bom, então de 350 palavras. Para periódicos, aí é um pouco menos, você geralmente tem menos espaço, de 150 a 250 palavras. Para conferências, de 500 ou mais palavras. Então, esse é o tipo de resumo maior, né, que você tem mais espaço para você conseguir
desenvolver o texto. Ah, isso eu coloquei esse asterisco aqui dizendo depende do periódico e da área do conhecimento. Então, cada área de conhecimento que a gente chama, cada cultura disciplinar, cada comunidade discursiva, como nós falamos nas línguas, e tem um tipo, né, de comportamento. Então, você vai aprender, conseguir entender melhor como é que funciona o número de palavras ou algumas questões mais específicas de organização do seu abstract, dependendo da cultura disciplinar da sua área, tá? Então, isso é uma questão que você vai aprendendo na prática, né? Então, não tem como não tem uma receita, digamos assim, né? Mas é mais prática mesmo. Ahn, bom, existem dois tipos de abstracts, né? Então, assim, como que em geral, como que a gente escreve, né, esses abstracts, né? Existem o que a gente chama de abstract, né, não estruturado. Esse não estruturado, ele é mais comum, nas áreas de humanas, sociais, é, há algumas áreas também, se eu não me engano, da educação, né? Em geral, ele usa esse tipo de resumo que não tem, né, o que a gente está acostumado lá da introdução, dos métodos, né, dos subitens, né, que vem acompanhado do abstract, né? Então, inclusive algumas áreas, a área de linguística, por exemplo, aplicada, a gente usa citações, né, a gente usa referências no abstract. Então, como eu disse já, isso depende da sua comunidade discursiva, né? Como é que vai funcionar esse abstract para você. O mais comum na área da saúde, em geral, isso aí em todas, desde a medicina até enfermagem e fisioterapia e diversas áreas da saúde, é o estruturado, né, que começou a ser usado aí a partir de 1987, né, segundo esses autores aí de 2009, Swales and Fick. Ah, e esse é o que a gente conhece mais, o que a gente está mais habituado a ver nas revistas, né, que aí tem essa divisão de introdução, objetivo, método, resultados e conclusão. Tá? Mas, além disso, né, do que a gente está acostumado a ver essa estrutura, quando a gente vai escrever um abstract, a gente fica pensando, mas como que eu vou escrever esse abstract, né? Tudo bem, é muito fácil, eu vou seguir esse modelinho, colocar a introdução, objetivo, método, resultado. Mas não é bem assim, né? Para você formular esse conteúdo, o ideal é você ter algumas informações a mais, né? Então, por, ah, como tudo é estudado, né? Então, o pessoal da linguística aplicada, das línguas, do inglês principalmente, tem estudado como é que funciona, né, a questão da organização, que a gente chama de retórica, né? Então, da organização do pensamento e também a organização macroestrutural desses abstracts, como é que eles são organizados, e também da questão microestrutural, que é mais na questão da língua, né? O que tipo de palavras que mais aparecem. Então, essas pessoas têm estudado e observado o que é convencionalizado nesse tipo de texto, né? Eu digo convencionalizado porque são textos que eles vão mudando conforme vai passando o tempo, né? É porque o texto, como a vida humana, ela é extremamente dinâmica e vai mudando conforme o tempo. E, e também não existe o que sempre eu escuto e que eu discordo muito de falar que é um texto bem escrito ou mal escrito. É um texto que ele é mais adequado para aquele tipo de público ou menos adequado. Né? Ele não é mal escrito ou bem escrito, né? Então, existe uma cultura de perpetuar a cultura do erro e de falar o que é bom, o que é ruim, mas, na verdade,
não é esse o grande objetivo, né? O objetivo é você saber mostrar o texto como é esperado pelo seu público. Certo. Então, baseado nesses estudos aí, o que que foi desenvolvido? Desenvolvido em questões de macroestrutura, como eu falei, né? Estrutura geral. É, esses autores, né, a sua Zenfic, eles sugerem esse modelo, né, para escrita de abstract para especificamente revistas, né, e periódicos, né, e também outros objetivos. Você pode seguir esse mesmo modelo para dissertações, para teses, né? Ele é um modelo mais genérico, né? Mas eu vou falar mais para baixo de modelos mais específicos para dissertação e para conference, né? Para congressos. E esse modelo, ele tem aí, né, que vocês podem ver no move, né, que seria o movimento, né, movimento um, 2, 3, 4 e 5. O que que são esses movimentos? É como que o texto ele é estruturado. Ele é basicamente seguindo aqueles itens, né, que a gente já está acostumado de ver, do background, que seria o movimento um, ou introdução, né, ou situação, né, do que situação da pesquisa ou da questão. Então, quando você for escrever esse tipo de esse primeiro ponto do seu abstract, né, você tem que ter uma pergunta na sua cabeça. Então, a primeira seria o que que se sabe sobre esse tópico e por que esse tópico é importante? É, então, esse é o primeiro passo, né? Quando você for escrever o seu abstract, né? E quais são os verbos, né? Qual é o verbo mais utilizado, né? Em inglês, em português também há essa tendência, mas em inglês eu diria que já foi melhor estudado, né? Então a gente pode falar categoricamente que acontece sempre com muitas vezes, né, é o uso do simple present ou do present perfect, né, nessa seção específica, né. Já no movimento 2, que seria a questão de apresentar a pesquisa, o objetivo e o objetivo dela, né, você tem que responder essa pergunta. O que que se trata esse estudo? Do que ele vai falar, né? Então, em geral, também você usa o presente, né? Ou também o passado, né? Algumas situações você coloca o objetivo dessa pesquisa foi, né? É, é, ou é. Então, ambos são aceitos e ambos acontecem muito. Aí no terceiro movimento, né, que seria o método, os materiais, os sujeitos, os procedimentos que você vai colocar e descrever, né, nessa parte do texto. Então, respondendo a pergunta que você tem que ter na cabeça, né, como que esse artigo ele foi realizado, ele foi organizado, ou como esse estudo foi, né, melhor dizendo, né, não o artigo, mas como o estudo, a pesquisa foi organizada, realizada. Isso, em geral, você vai usar o passado, tá? Porque você está descrevendo algo que aconteceu no passado. Então, não use o presente, né? Então, espera-se ler passado. O penúltimo seria o movimento 4. Aí você vai descrever seus achados, o que que você encontrou e a pergunta que você pode ter em mente é o que foi encontrado, né, nessa pesquisa, né? O que que eu descobri, né? E aí você vai relatar e usar o passado, tá? No último movimento, que seria o 5, você vai colocar a discussão, a conclusão e as implicações da sua pesquisa. Então, o que que significa, né, os meus achados, né? Você vai tentar responder essa pergunta. Qual é a significância desses achados para a minha área do conhecimento, para os meus pares, para o mundo real, né? Então, você tem que tentar, vamos dizer assim, vender como melhor a sua pesquisa aí nessa parte, né? E dizer o que que ela está trazendo de diferencial.
para a literatura, ou às vezes ela está estendendo a literatura, né? Não simplesmente só trazendo novidades, porque existe, né, um discurso muito forte de originalidade na pesquisa científica, mas nem sempre a gente consegue ser tão original, né? Então, às vezes, você está trazendo, né, acrescentando para a área coisas que podem prolongar ou estender aqueles estudos ou melhorar o entendimento. Nem sempre é originalidade 100%, né? Porque isso a gente vive, a originalidade na pesquisa é um desafio. E nessa parte, você vai usar geralmente o presente ou o passado, tá? Ambos são bastante encontrados também. Aí aqui eu trouxe um exemplo de um abstract da vida real e coloquei, né, para vocês verem, né, mas basicamente, né? Então, no movimento aqui, o que que vocês observam, né? Eu coloquei em amarelo o verbo, né, que eu fui comentando. Então, nesse movimento um, né, você vê que se usa aqui o presente, né, como ah, eu comentei. E ele está falando por que que o tópico ele é importante, né? Então, ah, o erro em administração de medicamentos é um risco comum para a segurança do paciente, né, em instituições de saúde mental, né? E o que que ele fala? Por que que é importante, né? Que há uma ausência, né, de estudos mais completos, né, para entender as causas que acontecem esses erros, né, e limitam o desenvolvimento de intervenções, né, efetivas. Então aqui você já observa, né, que ele já está dando a importância, falando para o leitor, esse tema é importante. E aí ele vem para o movimento 2, né, ainda que essa revista específica ele coloca como objetivo, mas mesmo sendo o objetivo, ele está falando do movimento 2, né? Do que se trata esse estudo, né? E ele usa também ele usa aqui o passado, né? E o presente. Então, esse estudo tem o objetivo de investigar as causas, né, desse erro de administração de medicamentos afetando pacientes hospitalizados, né, em hospitais, instituições de saúde mental na Inglaterra. Então, isso é para vocês observarem, né, que de fato, né, isso é utilizado, né, esses movimentos. Então, aqui, movimento 3, como essa pesquisa foi realizada, né? Aí a gente observa que o passado em amarelo, ele acontece, os verbos são utilizados no passado. E aqui ele descreve, né, que estudantes, né, enfermeiras, né, de saúde mental, trabalhando, né, em unidades psiquiátricas, foram identificadas, né, e depois houve, né, entrevistas, né, dos participantes. Então, que as entrevistas foram transcritas. Então, aqui ele vai colocar toda a parte de metodologia, né, o que aconteceu, utilizando esses verbos aí no passado, como eu já disse. Ahm, Outro ponto, né, resultados, né, o que que se encontrou, o que que se descobriu, né, e aqui ele usa basicamente o passado, né, como tá, para descrever, né, os resultados dele. E ele vai colocar bem sucintamente, né, o principal, é um total de participantes descritos durante as entrevistas, né, e ele coloca particularidades que foram encontradas, né, das pessoas que participaram, né? Colocam condições do local, etc. Então, assim, dizendo os principais achados desse estudo, né? Não dá para a gente ler tudo aqui, porque senão o tempo não nos deixa. É, e o último, né? O que significa esse achado, né? E qual a relevância dele? E aqui, como eu disse, eles usam o presente,
né? E também o passado. Então há um mix aí de verbos, né? E esse eu vou ler porque ele fala que até onde conhecemos, até pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo qualitativo mais abrangente publicado para investigar as causas, né, que vêm por trás, né, eu esqueci agora o termo específico em português, em relação a essas questões de saúde mental e administração de medicamentos na área de saúde mental em um hospital. Então, aqui, né, esse ser o primeiro estudo, né, então ele está dando significância, né, ele está falando, chamando a atenção do leitor para os resultados dele. Então, nessa parte, geralmente a gente tem que usar palavras que tragam aí, que acrescentam, né, para os nossos estudos. Em inglês, né, geralmente se tem uma tendência muito maior em português de se vender mais os estudos, então aí por meio de palavra, esse é o primeiro estudo, há uma grande significância, o nosso estudo, ele foi pioneiro, então assim, tentar colocar aí palavras que possam trazer uma força, né, para o seu estudo e para o seu abstract, né? Então, como eu mostrei aqui, esse modelo, né, ele de fato, né, pode ser adotado para a escrita de abstracts para a área acadêmica, né, em geral, como eu disse. E utilizando aí essa receita, digamos, né, eh, de verbais aí que você pode, né, sempre usar, então, no movimento um, como eu disse, o presente, no 2, o presente, o passado, 3, passado, 4, passado e no 5 também é o simple, o presente e o passado. Bom, eh, agora para o Conference Abstract, né, que é o abstract para a gente submeter para trabalhos em congressos, né? eh, ele tem uma diferença, né, em geral do acadêmico, que ele, por si só, ele já tem um título, né? O acadêmico, você não precisa necessariamente ter um título, às vezes o título é o título do artigo, não do abstract, né? Mas do conference você precisa ter um título, né? E ele também tem o mesmo papel do abstract comum, que é de convencer o comitê, né, os revisores, os pareceristas de aceitar o seu resumo. E, de novo, a gente tem que pensar que as pessoas são muito ocupadas, que estão trabalhando como pareceristas, né? E a gente precisa de coisas bem escritas. Eu recentemente participei como revisor de um congresso, né, que vai acontecer em outubro, e eu recebi abstracts assim que eram impossíveis de ler, né? Não tinha pé nem cabeça, a pessoa não sabia escrever o mínimo. E, e na hora que eu já li as duas primeiras frases, eu via que não ia dar em nada, eu já dava a nota baixa e começava a ler o outro. Então, se a gente não tem esse cuidado, né, em geral, acho que tem pessoas e em geral as pessoas vão negar e não vão olhar o seu abstract com aquele cuidado que geralmente ela olharia se ela vê que tem um potencial. E outro ponto é que cria oportunidade, né? Uma das funções dele é criar oportunidade para divulgar o seu trabalho. Então, quando você vai escrever um abstract para conferência, pensa que ali uma grande oportunidade que você está tendo de falar do seu trabalho para a comunidade científica da sua área. Então, isso é muito relevante e vocês devem redigir aí o texto com o maior cuidado. E também a função é promover, vender o estudo, né, como eu já disse. Para esse tipo de abstract, né, esses autores também criaram um esquema, né, que a gente segue também a mesma lógica, né, de movimento um, 2, 3, só que esse inclui um movimento a mais, que é o movimento 6, né, e que esse movimento 6
ele é necessário para você tentar convencer os pareceristas sobre a importância do seu estudo. Então, o primeiro seria, né, você colocar, problematizar, né, a questão que você está tratando, na sua área de pesquisa ou no tópico que você está, estudando, né, e pesquisando. O segundo movimento seria para justificar, né, o seu estudo específico, então, por que que ele é importante, né, a justificativa, né, por que que o seu estudo precisou ser realizado, qual que é a relevância dele. Em terceiro, seria a metodologia, aí que você vai descrever os dados demográficos, a questão dos procedimentos. O quarto seria sumarizar os seus principais achados. Se você não tem achados, você pode colocar hipóteses, né, de possíveis, coisas que você pretende, né, o que que você... Porque geralmente quando a gente começa uma pesquisa, mesmo que experimental, a gente tem alguma ideia, pelo menos da literatura, e o que que pode ser encontrado. Né? Pesquisa experimental é mais difícil, né, porque você, em geral, tem que ter dados concretos, mas existe sim, a possibilidade, né? Tanto que quem está na experimental, em geral, só vai participar de eventos quando tem alguma coisa para mostrar. O que é diferente dos outros tipos de pesquisas, mais empíricas, que a gente consegue ter algumas hipóteses, né? É, no movimento 5 você vai, né, enfatizar, né, os seus resultados, porque que eles são importantes, e no 6, como é uma próxima, então, quais as implicações, as limitações, que às vezes as pessoas não colocam, mas é muito importante, e o futuro, né? O que que você espera do desenvolvimento, o que que vai acontecer depois na pesquisa. Então, isso é muito interessante colocar também, porque o comitê consegue ver, nossa, que interessante, esse estudo faz uma lógica, né? Onde que a pessoa começou e onde ele acha ou pretende chegar. Aqui é um outro exemplo, né, trazendo também que foi de um abstract de uma conferência que traz aí o movimento um, né, que ele fala da questão da pandemia, né, então ele fala da importância do problematiza, né, o problema, então a pandemia forçou a reduzir a quantidade de procedimentos, né, de priorizar a questão de ventilatória e de suprimentos, né, então ele coloca, ele problematiza, né, o tópico no mundo real, né, e aí depois ele vem para o movimento 2 justificando, né, então qual que é a justificativa do estudo, né, que é avaliar as mudanças no uso, né, de anestésicos, né, inalatórios, acho que é essa palavra, me perdoem, o pessoal da saúde, durante o Covid 2019, a pandemia de 2019. Ah, então, ele traz, né, esses movimentos, né, de uma forma aí, como a gente pode ver, usando também os verbos no presente, né? E aí vem para o movimento 3 na parte do método, né, descrevendo, e curiosamente, aqui nesse texto, ele fala sobre as hipóteses, tá vendo? Mas aí que seria um movimento, mais um movimento 2, né, ou que aí ele fala que a nossa hipótese foi que durante 2021, o volume de gases, né, teve aí uma redução em comparado ao 2019 e 2020, então ele dá aí uma justificativa do estudo, né? Dentro do movimento 3, né? Isso pode acontecer, esses movimentos eles acontecem, né? E a construção do texto, né? Ela pode variar. E aí, por fim, vem a parte de sumarizar os principais achados, né? Então, que ele fala sobre o que foi observado um aumento, né? Ele fala o que foi encontrado nessa instituição especificamente, né? Que eles mediram, que foi o local do estudo. Por fim, vem o movimento 5 que é falar, enfatizar os resultados, né, que teve uma diferença no caminho, na prática da medicina, etc., na questão dos anestésicos, nessa fundação, né, e fala da importância, né, porque que
da redução, etc., usando aí verbos no passado, né, e também lá em cima usando verbos no passado, mas aqui ele usando no presente. This is important because. Um, e, por fim, né, o movimento 6 onde ele fala aqui, né, esse eu vou ler, né, que eu achei muito interessante, que ele fala all the above demonstrate that a good alternative to reduce short and long-term environment impact is to replace desflurane with deflurane, as it has a lower global warming potential at both 20 and 100 years, making its environment impact considerably lower than others inhaled anesthetic gas. Então, aqui ele conecta, né, com o mundo real, né, a questão do aquecimento global, que o que essa redução desse uso, né, pode impactar para o mundo real. Então, isso é muito interessante e é um movimento que leva aí a dar uma importância para o estudo. Ah, aqui eu trouxe um artigo, né, esse Reasons for Rejection of Abstracts, que foram submetidos para a Association for Professional Infection Control and Epidemiology. Então aqui esse artigo é relativamente recente, né, de 2019, e eles colocaram que os principais motivos, né, de rejeição dos conference abstracts foram erros tipográficos, né, que seriam mecânicos, né, então erros de escrita aí que as pessoas cometem, e também erros gramaticais, né. Então é o maior percentual aqui de rejeição que foi esse, e também depois veio a questão em segundo lugar por questões científicas, né? Então, para vocês verem que a gramática e as questões tipográficas, né, ainda é um problema, é uma questão que se leva bastante em consideração. Para o segundo, eu vou ser bem mais rápido, porque o meu tempo está acabando, tá? Para dissertações, então segue a mesma lógica de movimentos, um, dois e três, 4 e 5, né? E aí, nesse caso, né, tem alguns passos, né, que você pode fazer dentro desses movimentos específicos, né, para tentar descrever de uma ou de outra forma esses passos, tá? Aqui também é um exemplo de uma tese, né? Então, aqui, como nas outras, ele trouxe a significância, ele trouxe a lacuna na área, o gap, né? Que seria o segundo movimento, quer dizer, ainda no primeiro movimento, depois vem o objetivo, desculpa, o gap é no no primeiro movimento, é isso. Depois o objetivo e depois métodos, e aí ele vem para descrever o resultado e as conclusões e colocar a significância. Então, é também uma outra questão. Existe esse Writeful, né, que é uma ferramenta e ele fez um mapeamento muito legal sobre as principais palavras que mais aparecem em abstracts, né? Então ele dividiu aí por parte um, 2, 3 e 4, né? E bem parecido com a questão dos movimentos que eu já falei, e para dizer, né, que a parte um seria, né, para escrever os objetivos e a introdução, a 2 e a 3 métodos, análise e resultados, e 4, né, o significado dos resultados, as contribuições e futuras da pesquisa. E aqui ele coloca, né, em cores, né, então o que mais aparece? O laranja, né? Então, você vê que na parte um do objetivo, a frase mais comum é aim of this study, né? E já na parte de metodologia 2 e 3, que seria a amarela, né? A mais comum é was found to be. E também na parte 3, aí tem alguns exemplos, né? Como ele fala, there was no significance, were more likely to.
E na parte 4 que seria um azul mais escuro, marinho, né? E a frase mais frequente foi effectiveness of the proposed. Então, esses exemplos foram extraídos aí de 250 mil abstracts, né, dessa base de dados, de uma base de dados, provavelmente da Rightful. Então, é bem interessante, né, e vocês podem olhar para consultar essa questão mais léxico-gramatical, tá? Então, que seria uma microestrutura que eu falei lá no começo. Outro ponto também, existe essa outra ferramenta que é o MyCusk, e que é o The Michigan Corpus of Upper Level Students Paper. Então aqui tem um corpus bem razoável, bem grande, né, de artigos. A gente tem 829 artigos aqui de diversas áreas. Então vai de biologia, enfermagem, psicologia, área de educação e sociologia. E aqui você consegue pesquisar por palavras específicas, por exemplo, however, é, como que se usa however, ou como que se usa limitations, pegar exemplos de frases para você usar nos seus textos, né? Porque você pode sim usar assim, esses recursos, né, fraseológicos para tentar enriquecer o seu texto, né? E não se configura plágio, né? Porque são algumas frases comuns que sempre aparecem nos papers, né? Então todo mundo usa, né? Como aquelas que eu já dei exemplo agora no slide anterior. E aqui você pode, nessa ferramenta, especificar por características do texto, né? Então você pode ir só ver no abstract, por exemplo, como a gente está falando de abstract. O que mais acontece no abstract, uma palavra específica. Então você consegue ter essa liberdade e explorar. É uma ferramenta bem interessante, eu super indico de vocês explorarem. Tem no YouTube é, um tutorial de como é que se usa, como é que você pode explorar, tá? Eu não vou conseguir mostrar aqui pelo tempo. Em termos de inteligência artificial, eu só queria trazer aqui os dados de um estudo que foi publicado na Nature no ano passado, muito interessante, que eles compararam, né, eles solicitaram alguns revisores, né, para observar a diferença, se eles conseguiam encontrar, identificar um abstract gerado por inteligência artificial e o abstract escrito por humanos, né? Então, essas pessoas avaliaram esses conteúdos e viram se elas conseguiam ver ou não se foi escrito por humanos ou não. Então, os resultados foram interessantes, né, que os revisores conseguiram, né, que eram pessoas que tinham muita habilidade em ler abstracts, né, eles conseguiram identificar corretamente 68%, né, desses abstracts que foram gerados por inteligência artificial. Então, nem sempre, né, a inteligência artificial aí não as pessoas conseguiram perceber. E 86% dos textos avaliados, eles conseguiram também identificar corretamente que foram escritos por humanos, né, que foram originalmente escritos por humanos. É, Contudo, eles não tiveram aí, né, 32% de identificação incorreta, né, de abstracts escritos por humanos, escritos, na verdade, por inteligência artificial, e eles identificaram como humanos. E 14%, né, eles erraram aí, que foram abstracts gerados e eles identificaram, quer dizer, humanos, e eles identificaram como gerados por inteligência artificial. Então, o que talvez seja importante para a gente aqui é que esse corpo de revisores, eles sugeriram, observaram, né, falaram o que levaram eles acharem que um texto foi escrito pelo ChatGPT, que essa que foi a ferramenta, né, de inteligência artificial generativa utilizada, que, em geral, a linguagem, né, era superficial e vaga, né, então a informação era vaga, superficial, focava muito em detalhes específicos, né, dos resumos originais, como incluir números de clinical trials ou coisas que às vezes não são muito usuais, né, em abstracts. E
e também é um tipo de alternative spelling, né, de palavras. Então, algumas palavras escritas de forma alternativas, diferentes que eles estavam usuais. Como contraponto, né, eles observaram, né, que a inteligência artificial, por outro lado, ela demonstrou, né, num um software de plágio, né, um score, né, abaixo, né, de plágio, foi detectado menos plágio nos resumos escritos por inteligência artificial do que por humanos. Também como, né, a questão de similaridade. Observou-se uma similaridade de 100%, como vocês veem no B aí, é, nos abstracts escritos por humanos, comparado aí no máximo, né, quase 60% aí, nos abstracts escritos por inteligência generativa. Então, esse, né, foi um estudo legal, que quem tiver interesse nisso pode ler um pouco mais, mas a inteligência artificial, ainda não está 100%, né? Eu tenho opiniões pessoais, que eu acho que a gente tem que terceirizar algumas coisas, mas não pode virar como ferramenta fim, né? Mas como um tipo de ferramenta que nos ajuda, né? Nos apoia nas decisões, né? O texto fim, o abstract final tem que ser passado, tem que ser revisado e também reescrito e avaliado por humanos, né? A inteligência artificial não pode ser utilizada como um meio final. É, o meu tempo está super acabando aqui, mas eu quero só mostrar o Visual Abstract, que é uma tendência muito forte hoje nas literaturas, nos periódicos. E também existe um modelinho para a gente escrever, fazer visual abstracts, né? Como vocês podem ver, o original aqui, né, da esquerda, né, na tela, e aqui alguns movimentos. Então, o que que geralmente se coloca nesses visual abstracts, né? Alguns optam, né, por colocar os métodos e falar basicamente dos resultados, né? E aí em ordem cronológica ou em ordem de importância, dependendo, do objetivo do autor. Um outro forma também de você escrever, de você fazer um visual abstract, né, você introduzir como esse da Jama, né, que eles fazem uma introdução, então fala da questão que foi é, abordada no estudo, depois eles discutem muito sucintamente, né, qual foi a conclusão e colocam os métodos aqui bem, né, como uma parte forte desse Visual Abstract, e provavelmente é um método inovador, e os resultados, eles também recebem aí uma atenção bem grande nesse estudo. E aqui, na parte mais abaixo, eles colocam as informações. Existe esse autor de 2017, o Ibrahim, que ele fez também esse modelinho aí, então ele dá como que você monta, né, um Visual Abstract, então como é sumarizando as questões principais, né, sumarizando não, uma síntese, né, da questão principal, então uma síntese dos resultados, né, o autor principal, aqui geralmente citando o jornal nessa parte mais embaixo, e aqui estabelecendo, né, uma comparação dos resultados e dando um visual mais dos resultados e dos dados que foram abordados. Aqui é um exemplo bem rápido na nossa revista Einstein, né, que usa muito o Visual Abstracts, né, então vocês podem ver que aqui, nesse específico, há uma questão, desculpa, metodológica, né, então foi abordado, né, a questão metodológica aqui nessa primeira parte, e aqui eles colocam a questão dos resultados bem central, e aqui dão a mensagem principal, né, que os fatores, né, que foram associados à questão aí do burnout, eu acho, não sei, não me lembro, do burnout. E, bom, esse conteúdo eu posso disponibilizar, então existe algumas diretrizes de como melhorar, né, os seus visual abstracts, ser claro, descrever os resultados, incluir os principais achados, né? E por último, eu queria só mostrar o visual abstract, isso é 2 minutinhos, esse palestrante falando do que é um visual abstract.
Hello, my name is Scott Spicer. I'm the Media Outreach and Learning Spaces librarian here at the University of Minnesota Libraries. In this video abstract, I will discuss my paper in the most recent issue of the Journal of Librarianship and Scholarly Communication entitled Exploring Video Abstracts in Science Journals, an Overview and Case Study. So what is a video abstract? This study focuses on the context of video abstracts in science journals, as there are a few examples in the arts, humanities, and social sciences disciplines. For the purposes of this study, video abstract is defined as a video presentation corresponding to a specific science research article, which typically communicates the background of a study, methods used, study results, and potential implications through the use of images, audio, video clips, and text. For example, quantum physicists have used the genre to describe and visualize qubits. Gastroenterologists have produced a video abstract to describe factors that determine risk for surgery in pediatric patients with Crohn's disease. Pathologists have produced a video abstract to describe the connection between mitochondrial stress and hearing loss in mice. And mathematicians have produced video abstracts to describe their theorems, either on a whiteboard or simply to challenge themselves to describe their research naturally, as mathematician Paul Young is doing in this video. Because these digital videos can often be referenced in social networks, the video abstract also offers authors the opportunity to extend the reach of their research to new audiences that may have been unaware of the article, and for journal publishers to be able to promote their publications. This sharing is often accomplished by the journal hosting. É só para vocês verem, né, um exemplo, né, de um visual abstract que fala sobre visual abstract, né, como é que ele é, é, é organizado, né? Então, esse existe um estudo de 2018 que fez também uma organização de movimentos, né, para visual abstract, né? Então é interessante quem tiver que criar esse tipo de abstract pode usar isso como um modelo. Então ele fala aqui que primeiro você se identifica, né, que foi o que o rapaz fez, falou da instituição dele, né, organização, e aí ele fala sobre o que ele está estudando, que é a questão de visual abstracts. Aí depois ele define, né, o processo da pesquisa, né, o objetivo e fala sobre como aconteceu, descrevendo, né, a metodologia, qual foi o produto final, né, e a conclusão. Então é uma Aí também existe aí uma ordem, né, de como é que funciona. E aqui só para exemplificar que é um que eu gosto muito, que é a Cell Press, ele tem algumas regras, né? Então, quando você for fazer um vídeo abstract, você precisa olhar as regras da revista para que você vai mandar. Na Cell Press, por exemplo, eles sugerem aí um limite de 5 minutos no vídeo abstract. Então, tem que ver isso também. Cada revista tem uma particularidade, né? E isso é uma coisa que está vindo com muita força cada vez mais. Então, eu sugiro, quem ainda não olhou e não conhecia, para dar uma olhada. É isso, eu agradeço. Até o próximo treinamento. Agradeço a participação de todos e todas. Eu que agradeço também, só para finalizar, obrigado aí por todos que me ouviram até agora, espero que tenha sido útil e estou à disposição aí no e-mail, que quem precisar pode pegar o meu e-mail com a biblioteca, qualquer dúvida. Muito obrigado, Regiane, Obrigada. obrigado a todos. Obrigada, José.